Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vou começar mais um episódio de Meia Noite de Pequim. Bora lá? Hoje eu vou dar uma aqui de comentarista de filmes, tá? Eu não tenho a menor habilidade para essas coisas, mas um pouco de sensibilidade nós acabamos que adquirir ao longo da vida, né? Eu gosto de cinema, gosto de assistir filmes em casa. Ultimamente eu tenho melhorado esse gosto, né? Porque durante muito tempo a gente fica estudando economia, história, geografia e tal, e esquece um pouco essa parte mais da arte, dessa coisa mais da sensibilidade mesmo. E eu tenho tentado aqui fazer um esforço de preencher essa lacuna na minha formação intelectual, né? Então, ler livros de literatura é parte disso e tal, e também assistir filmes, né? Mas os filmes que eu gosto de assistir, vocês imaginam, né? Aqueles filmes políticos e tal, de espionagem. E hoje eu vou comentar um filme que é um filme marco na história do cinema chinês. Ou seja, primeiro, a China já está se constituindo nos últimos 20 anos com uma poderosa indústria cinematográfica, algo que, se não passou, vai passar Hollywood, né? Tanto é que esse filme, por exemplo, que eu vou comentar, que é a Batalha do Lago Chosin, vou falar desse jeito, ele já teve a maior arrecadação da história, que já passou de 840 milhões de dólares de bilheteria. Então, a China já vem uma crescente nesse campo, incluindo ampliação de uma chamada reserva de mercado em seus cinemas para filmes feitos no próprio país, algo que o Brasil tentou fazer e foi muito atacado durante os governos Lula. Então, na China existe uma reserva de mercado garantida para os filmes produzidos por cineastas chineses. E esse filme tem uma particularidade. Primeiro, porque ele chega em um momento em que os americanos ampliam o seu cerco à China, o seu cerco político, ideológico, militar e econômico, né? E isso tem mexido muito com os brios do povo chinês. Eu lembro que em 2004, quando eu estive a primeira vez na China, grandes parcelas da classe média chinesa até gostavam dos Estados Unidos, tinham aquilo como modelo de vida, porque olha as contradições do socialismo realmente existente, né? Os americanos, ao partirem agora para uma ofensiva deliberada contra a China joga o próprio povo chinês contra os Estados Unidos, a começar pela juventude, né? Que hoje é a juventude chinesa que comanda processos de sabotagem de marcas americanas na China. Enfim, vou contar essa história em outro momento para vocês. Então esse filme chega para contar a história de uma batalha decisiva na Guerra da Coreia. Para dar contexto, a Guerra da Coreia foi uma guerra que pouca gente comenta hoje, mas foi uma das guerras mais absurdas e sangrentas da história, né? Existe um cálculo que sobre a Coreia Popular, por exemplo, caiu o equivalente a mais de 10 bombas de Hiroshima e Nagasaki. A capital da Coreia Popular, Pyongyang, ela foi devastada até a última pilastra, né? E o general MacArthur, o filme conta muito bem, que era o comandante das tropas americanas da ONU, né? Da sua bandeira da ONU, naquela guerra, ele aviltou a hipótese de jogar bombas nucleares nas regiões industriais da China. É uma guerra que todo ano, tanto chineses quanto coreanos, eles fazem suas cerimônias em memória aos mártires dessa guerra, né? Teve mais de 600 mil mortos na guerra chineses, né? A China monta um exército de voluntários do povo chinês para enfrentar essa guerra, porque os americanos entram no território da Coreia Popular e avançam em direção à fronteira com a China. E na medida em que eles avançam nessa direção, os chineses tiveram que se reorganizar enquanto país, inclusive, para poder enfrentar essa possível ameaça. Ou seja, você tem americanos na fronteira com a China, após um processo revolucionário contra os americanos em 49, era tudo que os chineses não queriam na vida. Então a China, ela monta um corpo chamado Voluntários do Povo Chinês, e eles entram em território norte-coreano, né, da Coreia Popular, para enfrentar essa ameaça americana. E esse filme mostra uma batalha que foi fundamental para a vitória da aliança entre China e Coreia Popular sobre os Estados Unidos. Por que vitória? Porque os americanos foram obrigados a recuar. E essa história deve ser contada, né? Os americanos foram obrigados a sair do Rio Yalu, que é a fronteira da Coreia Popular com a China, voltar ao paralelo, se não me engano, 33, eu tive Covid, então meus problemas de memória, e sentar às mesas de negociação e negociar um armistício. Foi a primeira derrota americana na história do seu exército. Além do mais,
para quem quiser compreender a política externa e interna da própria Coreia Popular, entender o que foi essa guerra é muito fundamental. É uma guerra que ainda não acabou, não foi assinada ainda uma paz definitiva, né? Então essa guerra norteia a subjetividade daquele povo de tal forma que Coreia que vocês veem hoje. Esse filme, pessoal, ele conta a história da formação dos voluntários do povo chinês, ele conta a história das discussões em torno da entrada da China nessa guerra e mostra muito claramente o seguinte, né? Primeiro que a China ela sai completamente destruída da sua Revolução de 49 e em seguida tem que enfrentar o exército mais poderoso do mundo. E enfrenta esse exército mais poderoso do mundo, né? Existe essa batalha que ela é mostrada nesse filme, mas na minha opinião, o que fica claro não é somente a batalha em si, a vitória chinesa e o fato dessa batalha ter sido decisiva a ponto das tropas da ONU para os Estados Unidos terem que recuarem a partir dali, mas o fato de a China ter do disparate tecnológico entre um exército e outro, né, e as relações como com hoje, né, ou seja, o Xi Jinping ele tem apelado para uma terminologia, um conceito lançado por Mao Tse-tung durante a década de 30 de guerra popular prolongada. Ou seja, Mao Tse-tung dizia o seguinte, olha, o Japão ocupava a China, o Japão ele é muito mais forte do que nós, tá? Então nós temos, só que eles serão derrotados. Sabendo que eles serão derrotados e que eles são mais fortes do que nós militarmente, nós temos que nos preparar para uma guerra popular prolongada. Isso significa, por exemplo, que um filme desse, ao mostrar ao dar esse recado, posso estar falando a maior besteira do mundo, mas acho que não, porque eu li muito sobre essa guerra da Coreia. Ao mostrar um exército chinês muito movido na base da ideologia, da força de vontade, encontra um exército de altíssimo nível tecnológico, com aviões, com bombas de último calibre, ou seja, um negócio de altíssimo nível tecnológico, mostra que a China hoje ela vai ter que está passando por uma situação semelhante. O país mais poderoso, o país mais rico, o país mais armado do mundo, parte para um cerco à China, que o Xi Jinping sabe ser um país mais fraco do que os Estados Unidos, mas ele sabe que lá na frente a derrota dos americanos é certa. Então é impossível olhar esse filme sem ver algumas óticas. Primeiro, a questão de Taiwan, a questão do que foi a Guerra da Coreia, o grau de sanguinarismo envolvido naquilo, que pouca gente conhece, né? Evidentemente que a Guerra da Coreia traz um outro componente geopolítico que impede que a China retome Taiwan imediatamente, porque ali os americanos instalam uma frota, como já foi dito aqui antes, né? E também essa questão que envolve hoje, ou seja, são duas guerras, vamos dizer assim, de caráter popular, que hoje a China repete. Então, esse filme é um recado, os chineses falam muito de forma subliminar, ele manda de forma muito subliminar os seus recados. Né? Ou seja, não tenham medo dos Estados Unidos, eles podem parecer mais fortes, né? O imperialismo tem desse papel, né? Como diz Mao Tse-tung, né? Então, esse filme mostra muito isso, deixa isso muito claro, e eu acredito que quem quer entender como funciona hoje a alma do povo chinês em relação a essa ameaça externa, tem que necessariamente assistir esse filme. A Batalha do Lago Chosin, que eu acho que é um nome que eu deve estar falando errado, evidente, mas é um filme fundamental para entender a China de hoje e esse enfrentamento externo à China, que a China está fazendo. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês.